Graças a Deus, Geraldo. Muito bem, muito obrigado. E o senhor como tem passado? Sempre muito bem. Sempre muito bem. Com a graça de Deus também, professor. Com a graça de Deus. E tudo nada é certo. Vamos indo, estamos indo. Tá certo. Com a graça de Deus também. Vamos sentar, seu cara. Vamos sentar aqui, seu Chico. E Mas eu quero... Deixa eu acender. Acender aqui. Aqui estamos. Deixa eu lá isso aqui. Já estamos. Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecê-lo, viu, seu Girão? O senhor deve ter tantas ocupações e ainda assim se prestar a nos presentear com um pouco do vosso tempo, viu? ô, seu cara, tu não tem nada para me agradecer. Eu estou aqui porque quero. Embora eu diga para tu que eu não gosto muito dessas coisas da tecnologia, mas se é para a função que tu me disse que é o teu trabalho, levar ao povo a mensagem de Yeshua, a mensagem das entidades de Umbanda, para que diminua a discriminação, para que o povo realmente entenda qual é o tipo de trabalho que Yeshua vem fazer na Terra e por quê. É por isso que estou aqui. Muito obrigado, eu agradeço. E é realmente um presente, sobretudo para nós, os filhos da casa, poder conhecer um pouco, não só da vida espiritual, mas da sua interação na vida espiritual, a sua interação conosco encarnados, as suas responsabilidades. Mas eu gostaria de começar por aqui. O senhor gosta de ser chamado de Exu, de guardião, ou tanto faz, ou outro nome? Exu, seu cara. Exu. Alaroia. Qual diferença faz para o senhor, então, a palavra Exu e guardião? Para mim, seu cabra, não há diferença nenhuma. Mas é bom, porque o teu trabalho não é para levar o povo, Claro. o povo entender qual é o trabalho de um Exu. E a palavra Exu que traz medo ao povo. O povo acha que o Exu é o demônio, que o Exu é o capeta. E Exu vem da palavra eixo. É o eixo que move o mundo, seu cabo. É o eixo que tira as energias negativas e transforma pelas positivas. Quando qualquer entidade dá um passe, que seja qualquer consulente, é o eixo que vem por baixo para pegar aquela energia negativa e fazer a transformação dela. Por isso que a palavra eixo vem de eixo. Eixo que faz essa movimentação energética dentro do campo da matéria. Nossa. Então é bom o povo entender que Exu é Exu e não o capeta e não o demônio, né, seu cara? Sim, eu Guardião fica muito bonito. Guardião é muito bonito, daí nosso trabalho fica mistificado por palavras bonitas e as pessoas não conseguem dar a entender a verdadeira essência das palavras e dos vocabulários que é usado dentro de qualquer religião que traz a manifestação de entidades e de Exu. E normalmente as pessoas usam guardião até pelo próprio medo da discriminação, por não entender, agora o que o senhor ensinou, o significado da palavra. Também, ou às vezes é pelo simples fato de carinho, de cavalo por cavalo, de burro por burro, com a sua entidade. Entendi. Mas a palavra certa é Exu. E o Exu é o guardião da tua vida, do teu lado, perfeito? Então, o guardião é mais uma qualidade do que a palavra, o pronome de tratamento que se usa para um Exu. Claro, claro. E então, como o senhor disse, mas assim, os guardiões assumem na Umbanda o nome de Exu. Mas esse nome é análogo ao orixá do candomblé,
Que tem alguma ligação ou são nomes que definem coisas diferentes? Exu no candomblé é um orixá, na Umbanda é um espírito. O povo que vem do candomblé, seu cara, eu hoje sou um Exu que manifesto na Umbanda, no cavalo de São Mateus. Tá. Mas o Exu no candomblé é o Exu orixá. Tá. No candomblé somos tratados como Exu catiço. O que é catiço? Aquele que já morreu e hoje volta no corpo por algum motivo, perfeito? Tá. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Orixá é orixá, a entidade é Exu. E no candomblé, para distinguir, se diz Exu catiço. Ah, Tá certo? tá certo. Mas depois talvez eu venha nessa pergunta, mas tem Exu que trabalha no candomblé? Exu catiço? É. Tem, seu cara. Na realidade, as entidades elas não têm religião, perfeito? Aí vai da doutrina de cada um. Tem candomblé que trabalha só com orixá, só com herê. Agora tem muito candomblé hoje em dia que faz toque para Exu catiço, cultua o Exu. Aí é da doutrina de cada pai de santo, de cada babalorixá, de cada Iaô, Ialorixá. Perfeito, seu cara? Mas existe sim. Eu me manifesto em qualquer lugar que for necessário. Como você mesmo disse, Exu não tem religião. Não tem religião. Mas o senhor se manifesta em qualquer lugar que for necessário, mas que esteja de acordo com aquilo que o senhor acha certo. E com um propósito, né, seu cara? Com propósito. Não estou ficando louco ainda. E o propósito, conforme o senhor entende, é sempre voltado para coisas do bem, né? Seu cara, eu pego meu menino desde os 9 anos de idade. Portanto, tanto eu, Exu Giramundo, como todas as entidades que hoje trabalham com meu menino, sempre tivemos um cuidado muito grande, porque a gente trabalhava com uma criança. Perfeito, seu cara? Claro. E por conta desse cuidado, e por conta de onde ele veio e da doutrina que ele seguiu, nós somos entidades que trabalhamos só na forma da prática do bem, para ajudar o próximo, para poder colocar uma palavra de amor dentro do coração de cada um, para fazer uma limpeza espiritual, para fazer um descarrego, para abrir um caminho, para orientar a pessoa, para acender de novo uma chama da conquista dentro dos consulentes, para que eles possam caminhar e correr atrás dos objetivos. Então, por conta de estar muito tempo com meu menino, vai fazer 16 anos que eu encanto nele, seu Carlos. Então, a gente sempre teve um cuidado muito grande e a prática da doutrina que a gente sempre percorreu com ele é para a prática do bem. Lembrando que Exu tem evoluções espirituais e um Exu que praticar alguma coisa negativa não significa que é ele que está praticando, porque Exu é instrumento de trabalho. Quem pratica é aquele consulente que chega com más intenções para pedir uma coisa para Exu, porque Exu não foi procurar ninguém na casa de ninguém, né, seu Lógico. Se tu vai com Exu e pede uma coisa negativa e ele lhe atende, não vem culpar que Exu faz coisa ruim. Ele não está numa evolução onde pratica qualquer coisa que for necessário, porque ele é instrumento de trabalho, e quem está praticando coisa ruim foi aquele que chegou até Exu e pediu uma coisa que não era boa. Entendi. Perfeito? Tá, depois a gente vai falar mais sobre isso. Por que o nome do senhor é Giramundo? Depois também, se o senhor puder falar o que significa esse nome. Cara, a linhagem de Exu Giramundo é uma linhagem bem antiga, é uma falange bem antiga. Geralmente isso depende também da doutrina de cada casa, mas geralmente o seu Giramundo é um Exu que trabalha em qualquer manifesto de energia. O que quer dizer isso? Encruzilhada, estrada, cemitério e assim por diante. Por isso que vem o nome Exu Giramundo, porque trabalha em qualquer linhagem. Existe lá o Tranca-Rua das Almas. Existe os seus 7 encruzilhadas, onde o ponto energético de firmação dele é na encruzilhada. O seu Giramundo trabalha em qualquer tipo de força energética, tanto na encruzilhada, quanto na calunga, quanto calunguinha, perfeito? Nossa, é como se fosse
um diretor de uma empresa que tem acesso a todos os departamentos. Pode ser, cara. Tá legal. Tem uma pergunta interessante, porque tem muitos Exus que eles assumem uns nomes um tanto quanto sombrios, tipo Exu Matança, Exu Lorde da Morte, Maria Mulambo do Lixo. E aí muitas pessoas alegam que espírito de luz não teria um nome tão agressivo. O que o senhor pode falar sobre isso? Cabra, qual é os nomes que tu falou pra mim? Tipo Exu Matança, Exu Lorde da Morte, Maria Mulambo do Lixo. Cada um tem um significado, seu cabra. Vamos lá. Exu Matança. Isso merecia um capítulo à parte, mas vamos lá que eu vou tentar resumir para tu. A matança, ela é um ritual, inclusive bíblico. É um ritual que faz parte da humanidade e do crescimento da humanidade. Alguém já ouviu falar em holocausto e assim por diante? Tudo isso faz parte. E algumas religiões ainda praticam o sacrifício de animais em forma de trazer o seu axé e trazer as suas boas energias. Perfeito? Eu não cultuo a matança de animal dentro do meu terreiro e nem trato os Exus da casa com matança. Até porque eu já disse agora há pouco, peguei meu menino muito cedo, então a gente teve uma doutrina e como se diz, cabra, um cuidado muito grande em todo o desenvolvimento mediúnico dele. Mas isso não significa que quem trabalha com matança faz coisa ruim ou assim por diante. Por quê? Porque se mata porque o sangue, o egé, é ofertado ao orixá ou ao Exu em forma de vida, porque sangue é vida, pedindo prosperidade, e a carne é feita para comida, e todo o resto é aproveitado para algum ritual, ou para satisfazer alguém que passa fome, ou para fazer coro de atabaque e assim por diante. Entendi. Então a matança mesmo, dentro da religião, dentro da Umbanda que se pratica, dentro do Candomblé que se pratica, embora eu não cuide assim dos Exus da casa e nem meu menino, ela não pode ser preconceituada. Então quando se fala um Exu Matança, qual é o problema? Se eu estou agora acabando de lhe dizer que a matança não é uma coisa negativa para quem pratica, porque a gente está aqui tentando fazer com que as pessoas não tenham preconceito contra a religião. Só que eu estou aqui não só para defender a religião pela qual me permite a minha incorporação, mas sim para defender qualquer tipo de manifestação de preconceito contra a manifestação desse preconceito. Então, Exu Matança vem por conta desse ritual, que é um ritual inclusive bíblico e é um ritual que até hoje alguns praticam com boas intenções. Perfeito? Maria Mulambo do Lixo, por exemplo. Maria Mulambo, todo mundo diz, ela é mulambenta. Ela é... Mulambenta significa ela é feia, ela não se ajeita, ela é mal cheirosa e assim é suja. Então Maria Mulambo do Lixo significa exatamente a coisa da sujeira, de que é um mendigo e assim por diante. Aí é contado toda a história do porquê que Maria Mulambo veio do lixo, como que ela passou do lixo. Então as pessoas precisam parar de simplesmente julgar por fato de uma frase só do nome de alguém. Vá conhecer a sua história, vá conhecer o porquê que ela é Mulambo do lixo. Tem um ponto de Maria Mulambo que diz muito bonito, que diz o seguinte, que ela caminhou em tapete de flores, mas nem sequer se importou. Ela deixou todos os seus súditos chorando e foi viver no mundo da perdição. Mas ela é rainha, ainda ela é mulher. E pedacinho de Mulambo é para quem tem fé. Então esse ponto diz exatamente a história de Mulambo, que é o seguinte, ela deixou tudo. Ela deixou tudo porque ela viu que não valia a pena viver naquela riqueza toda e foi viver na perdição mesmo. Foi viver com os pobres, foi viver com quem não tinha nada. E lá ela virou rainha, lá ela virou mulher.
Lá ela virou um pedacinho de mulambo para quem tem fé. Porque é lá que ela trouxe o aprendizado dela. É lá que ela evoluiu enquanto alma. Perfeito? Então, às vezes, um nome tem até um ensinamento, né? Dizendo, olha, sou mulambo, mas é porque foi lá que eu deixei todo esse condicionamento cultural e me cresci e permiti o meu espírito crescer espiritualmente. Não deve, a gente se associa muito o conteúdo de um livro pela capa, né? Perfeitamente. Tá, entendi. O ser humano precisa parar de julgar qualquer coisa por qualquer coisa, né, seu cara? Agora, até tem a ver essa minha questão, que muitas pessoas entendem Exu como um arquétipo do Satanás, um ser criado tipo, eternamente para fazer o mal. Por que o senhor acha que eles fizeram essa comparação? Seria um povo que usa a Umbanda de forma errada, o nome da Umbanda, ou do Exu? Cara, por vários motivos também. Primeiro que Exu é a entidade mais próxima do campo da matéria, a entidade mais próxima de vocês. Somos as entidades que mais têm o sentimento humano ainda. Quando a gente vem para o campo da matéria, é permitido a nossa incorporação, é permitido também que a gente tenha um pouco do sentimento parecido com o sentimento do ser humano, até para que a gente entenda quais são os seus anseios e possa lhe ajudar em algum caminho da vida. E aí existe, e como é a entidade mais próxima do campo da matéria, existem várias hierarquias de Exu, perfeito, seu cara? Então existe aquele Exu ainda que não tem discernimento do que é o bem e do que é o mal, ele pratica o que lhe for pedido. Como dissemos anteriormente, ele é um instrumento de trabalho e quem pede coisa ruim é que está fazendo coisa ruim, não é o Exu. Tem aquele que já passa por um outro patamar, que ele tem o discernimento do que é o bom, do que é o ruim, mas ainda pratica ambas coisas por conta de algum interesse. E tem aquele que, decorre de sua evolução espiritual e a prática, ele hoje já não pratica mais coisas negativas. Então, primeiro, que as pessoas confundem, porque o Exu é muito parecido com o povo da matéria. Então, ele não presta, porque se ele é um espírito, porque ele vem, ele bebe, ele fuma, ele dá gargalhada, ele fala palavrão. Por quê? Porque ele é o Satanás, então, ele é o diabo. Não, o diabo são vocês aqui do campo da matéria, a gente não tem nada de diabo, perfeito, seu cara? A gente é só mais parecido que com vocês, só que um pouquinho mais evoluído. Então, se quem fala que o Exu é o Satanás, até aquele menos evoluído tem mais evolução do que vocês aqui no campo da matéria. Então, vocês são pior que o Satanás, né? Usando a analogia das coisas. Segunda coisa é que as pessoas realmente aproveitam, né, seu Cabra? Então, a partir do momento que vê que o Exu é um pouco mais, como se diz, use uma palavra aí, mais atrevido, mais desbocado. Perfeito. Então, já faz ele de foco para poder fazer discriminação à religião. Perfeito? Tá certo. E é por conta da ignorância da própria pessoa, né? Perfeitamente. Mas a outra questão que surge existe demônio no sentido cristão da palavra? Como assim, senhor? Tipo, a gente ouve falar que Lúcifer é o espírito mais denso que existe. Mas do que a gente ouve falar dos livros, a literatura, as histórias, até o que é a realidade, às vezes tem uma diferença muito grande, não é? Então, existem então esses demônios, esses espíritos trevosos, densos, ou seria apenas expressão da ignorância daquelas pessoas, ou espíritos? Cara, eu costumo dizer que tudo na vida existe um equilíbrio, perfeito? Então, como existe a energia mais bonita, mais brilhante, existe aquela mais escura. Mas eu não sei te precisar se é nas palavras pelas quais os cristãos dizem aqui no campo da matéria, que é o diabo, que é o demônio. Existem espíritos que estão em evolução baixa e outros que estão em extrema evolução. Existem espíritos que estão vagando, existem eguns, existem sofredores, encosto, como vocês quiserem chamar aqui no campo da matéria, que ainda não atingiu nenhum tipo de evolução.
tá? Que ainda estão vagando no campo da matéria. Existem alguns que já estão preparados para atingir uma certa evolução, mas às vezes preferem ainda ficar vagando na terra, porque em terra, como diz o ditado, em terra de céu quem tem um olho é rei. Claro. Então aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, se ele não for para o caminho da luz, ele domina os outros que estão aqui e escravizam e assim por diante. Mas eu não posso chamar isso de... Isso é fase de evolução espiritual, isso é acontecimento espiritual perfeito, até porque Deus é onipotente, não é, seu cabra? E Ele ensina vocês aqui no campo da matéria para gostar do seu irmão, seja quem for ele, e a gente aprende isso no campo espiritual também. Somos amigos de todos, sem qualquer distinção a ninguém. Perfeito? Quando a gente está no campo da matéria, não existe nenhum tipo, no campo espiritual não existe nenhum tipo de distinção. Tá certo? Há um respeito para cada um, aonde ele se encontra, não importa aonde. Há um respeito, há uma troca de favor, porque às vezes aquele que está perdido ainda no campo material em forma de espírito, um sofredor, tem um pouco mais de visão do que está acontecendo com ele ali. E às vezes eu preciso de algo dele, eu peço para ele, quando ele precisa de algo de mim, ele pede para mim, a gente vai trocando favores o tempo inteiro. Perfeito? Como eu peço para aqueles que estão em evolução maior, como aqueles que estão em evolução maior pedem a seu Giramundo e aos Exus. Perfeito? A gente trabalha todo mundo junto, todo mundo sabendo o seu segmento. Como disse você, agora há pouco tu citou o exemplo de uma empresa, né, seu cara? É como se tivesse desde o faxineiro até o presidente. Então, quando o presidente precisa que limpe um pouco das coisas lá na empresa, ele pede para o faxineiro. E os faxineiros somos nós, deixamos aquele que limpa as coisas. Tá? Então a gente se ajuda o tempo inteiro e mutuamente. Agora, essa palavra pronunciada, Lúcifer, causa algum problema para o senhor? Eu já falei 2 vezes, o senhor parece nem... Isso não... Nenhum. Não tem nenhum problema. Nenhum. Acabei de dizer que é todo mundo amigo de todo mundo, né, seu cara? Realmente. Mas existe então esse ser chamado Lúcifer? Existem energias que podem ser associadas ao que vocês dizem que é Lúcifer. Tá. Como existem energias que são associadas ao Pai Maior e assim por diante. Vocês estão muito focados em denominar, em colocar nome nas coisas, né? E a gente é energia assexuada, é nominal e assim por diante. A gente só se apresenta no nome para que seja possível a comunicação enquanto estamos no campo da matéria. Mas isso para a gente é irrelevante dentro do campo da espiritualidade. Claro. Tá, entendi. Existem espíritos que nunca foram da luz? Existem, até eles encontrarem a luz. Claro. Perfeito? Sim. Então tem gente, tem alma que passa dessa para melhor e vaga um certo tempo no campo material até ele chegar na sua evolução espiritual. Ele está sem luz, é um espírito sem luz, é um espírito sofredor, é um egum, é um encosto, cada um fala um nome por aí, né, seu cara? Fala. Talvez seja um momento bom da gente falar da evolução. O espírito, porque às vezes tem gente que gosta muito do trabalho de Exu e às vezes tem até a meta de se tornar um Exu um dia. Enquanto encarnado. Então, como é que uma pessoa encarnada que quer virar um Exu, o que ela tem que fazer, seu Giramundo? E se isso se tem jeito, né? Ô, seu cara, primeiro coloca um pouco mais Pode deixar. de uísque aqui no meu copo, por gentileza. Sim. Seu cara, isso é uma pergunta que pode ter resposta de dias, viu, seu cara? Eu vou tentar resumir
venha só falar disso para que fique melhor entendido as Claro, pessoas. vamos tá revisitar. Tá bom. certo? Aqui está. Cada um de vocês aqui no campo da matéria nasceu com uma missão. Perfeito? Uma missão, o que é essa missão? Cumprir várias coisas dentro do campo da matéria, correto? Tá certo. E vocês vão passar várias vidas aqui no campo da matéria para cumprir uma missão completa. Então, o que significa? Que cada vida de vocês é parte de uma missão que vocês vão cumprir ao longo da vida terrena, das vidas terrenas. Tá. Consegue me compreender Sim, ou sim. está confuso? Não tô entendendo. Perfeito. Aí, seu cabra, a partir do momento que você cumprir toda essa sua missão em várias vidas aqui na Terra, e às vezes essas missões até aumentam, porque vocês têm um livre-arbítrio, acabam chegando no campo da matéria e fazendo tudo errado, e daí precisa de outras vidas para poder vir resgatar e assim por diante, mas vamos deixar de lado para poder resumir. A hora que você termina todas essas missões, a tua alma vai para o campo espiritual. Chega lá no campo espiritual, tem vários tipos de funções, perfeito? Dependendo de como foi a sua trajetória de cumprimento na vida da matéria, você vai ter a sua outra missão no campo, em forma de alma no campo espiritual. Claro. E algumas dessas almas caem nas linhagens de Exu para trabalho em Exu. Perfeito? Para voltar a se manifestar no campo da matéria em forma de entidade, seguindo o nome de Exu, uma falange, uma linhagem e assim por diante. Então, outros podem já ter outros segmentos dentro do campo da espiritualidade. Conforme a afinidade. Perfeito. Isso. Então, não tem uma teoria para que eu possa esclarecer como que eu posso me tornar um Exu depois que eu morrer. Claro, Tudo claro. isso vai das suas várias vidas, do cumprimento de suas missões e depois da sua missão convolada no espiritual com aquilo que você praticou no material para se tornar a tua alma como uma nova missionária. Perfeito? Sim. Mas qualquer dia eu posso lhe explicar com mais detalhe todo esse funcionamento. Claro, claro. Então, o Exu é natural que ele evolui, né? Assim como a alma humana evolui, o Exu também evolui conforme os trabalhos que ele vai fazendo, a luz que ele vai acumulando para si. Perfeito. É assim? Então tá. E a palavra Exu pagão, o senhor se relaciona de alguma maneira com essa palavra ou não faz parte? Como é que é? Exu pagão é aquele Exu que está no início de carreira, seu cara. Entendi. Início de carreira. E é aquele que não sabe discernir o que é o bem e o que é o mal, ele faz o que o consulente pedir. Isso, obviamente, dependendo de qual local ele cai para trabalhar também. Porque se o médium dele escolhe um local que não pratica nenhuma função negativa para a vida das pessoas, esse Exu, mesmo que ele seja pagão, a tendência dele evoluir é muito rápida, porque ali dentro de onde ele está trabalhando junto com o seu médium, com o seu burro, com o seu filho, ele não vai praticar nada de negativo, mesmo que as pessoas tentem pedir, porque existe uma doutrina, um camponeio, uma regra, onde ele está no momento. Mas o Exu pagão é aquele que não tem discernimento do que é o bem ou do que é o mal. Ele pratica, é como se fosse uma criança. É o Exu que está começando agora. A criança, ela não tem discernimento do que é o bem, do que é o mal, ela não sabe. Se você pedir para a criança fazer, ela faz, não é verdade? Porque ninguém ensinou ainda para ela o que é o bem e o que é o mal. Então o pagão é aquele que não tem, é o Exu ignorante, vamos por assim. Tá, entendi. Mas se uma criança ou um adolescente faz alguma coisa para mim e depois aquilo reverte em algum mal para ele vai ficar bravo comigo. Porque eu que mandei ele lá fazer o mal. É assim também com o Exu? Se alguém fala, olha Exu, faça uma maldade, depois ele descobre que aquilo causou um peso na vida dele, ele fica bravo com a pessoa que mandou ele fazer.
Quando ele tiver o discernimento, né, Capri? Quando ele tiver o discernimento de que você fez ele fazer uma coisa ruim e que ele nem sabia que era uma coisa ruim, ele já tem discernimento também para não ficar se vingando de você, porque ele tem coisa mais importante para fazer, para poder crescer na evolução espiritual. Perfeito? Entendi. O exemplo é bom, mas os tempos são diferentes, né, Capri? Claro, claro. Nossa. Então daí faz sentido o que o senhor falou que o Exu, todos são mais evoluídos que o homem encarnado. Porque a gente já cumpriu essa missão que eu expliquei aí da vida toda, a gente já cumpriu no campo da matéria. Entendi. Perfeito? Então a gente já está um patamar acima de vocês que estão evoluindo aqui, ainda no campo material. Tá certo. O senhor usou uma palavra, fazer uma função negativa, que eu diria fazer o mal. Parece que o senhor escolheu conscientemente usar esses termos para não confundir. Até porque as pessoas têm que entender que fazer o mal é consciente. E uma função negativa é um tratar, é mais amplo. Eu vou fazer um mal para tu. Eu vou lá racionalmente praticar alguma coisa diretamente para você. Funções negativas é qualquer coisa que demande energia negativa, seja em pequeno sentido ou em amplo sentido. Perfeito? Tem trabalhos espirituais de funções negativas que pregam mandar energia negativa para as pessoas. Isso não significa exatamente que está fazendo mal diretamente a alguém. Claro, claro. É muito longo isso, né? Entendi. Mas, por exemplo, se está dentro da lei a pessoa não ter uma casa, 2 carros e um iate, então a lei envia essa função negativa na vida daquela pessoa, a pessoa interpreta como um mal que foi feito, mas é só o cumprimento da lei. Perfeito. Entendi. É assim então. E aí o Exu, quando pede favor para os faxineiros ou os soldados que estão numa patente mais abaixo, é esse tipo de favor que pede, para ir lá e fazer essa maldade, essa função negativa na vida da pessoa? Que tipo de favor que o senhor... A gente pode trocar vários tipos de favor. Vamos te dar um exemplo. Isso. Deixa eu tentar pensar num exemplo lúdico para que todos possam entender, seu cara. Mas assim, ó, vamos supor que num determinado momento um espírito, um egum, vamos lá, um egum tem um pouco mais de consciência, que não está naquela total ignorância, ele aprontou alguma coisa dentro da vida espiritual e ele precisa de uma ajuda, de uma proteção. Porque pode ser que alguém queira escravizá-lo e assim por diante. Então ele pede para o seu Giramundo, me protege, o seu Giramundo protege. Passa-se algum tempo, eu preciso que, acabei de fazer um trabalho espiritual, tirei bastante energia negativa do casuado inconsulente, eu preciso que alguém vá lá e limpe toda essa energia negativa e transforme ela e jogue ela embora e despache, como vocês quiserem ouvir. Eu vou cobrar o favor daquele que eu ajudei e eu tenho certeza que ele vai lá me ajudar. Consequente isso ainda, além dele me ajudar, ele começa a entrar num caminho de luz, porque ele começa a trabalhar para coisas boas e aí abre uma brecha para que ele também consiga uma evolução na espiritualidade dele, perfeito? Entendi. Claro. E então, para o senhor, como seriam suas próximas subidas assim no degrau da evolução? O senhor ia mudar ou perder o título que o senhor possui agora? O que é de Giramundo? De Giramundo. Senhor Guardião Exu Giramundo. Vai puxar saco demais, né, seu Não, cara? mas Não precisa de tudo isso, perfeito? Aliás, não precisa de nada disso. Eu acho que quanto mais evoluído é qualquer pessoa da matéria, qualquer Exu, menos ele precisa de título ou de qualquer tipo de polpa, viu, seu cara? Porque eu sou o que sou e não preciso que ninguém me faça por palavra, ou por título, ou por nome, ou me engrandeça, porque eu me engrandeço com o meu próprio trabalho. Não preciso que ninguém me transforme grande. Perfeito, seu cara? Não estou te dando uma... Não, mas tá certo, é bom ouvir. Mas estou dizendo como sou. E chegue mais rápido, certo? Tá longe. Venha mais para cá.
E aí, seu cabra, o que é isso? Tecnologia. Tá, mas não, eu falo assim porque aqui na Terra, sobretudo, um título é difícil de se conquistar e as pessoas gostam que as pessoas se lembrem da conquista da pessoa e a pessoa pronunciando esse título, não é? Agora, no mundo espiritual, o senhor já entende que... Eu não tenho necessidade. Não tem necessidade. Perfeito. Claro, claro. Tá certo. Mas o senhor não tem um reinado? O que você entende? Reinado é assim. Reinado. Reinado é assim, eu sou o Exu Giramundo. Eu já tenho muitos amigos e esses amigos respondem às minhas deliberações. Então tá aí o Giramundo para direcionar, indicar. Então aí o senhor tem o seu reinado. De repente o senhor construiu um castelo onde o senhor mora e aí as pessoas vão até lá, alguns podem entrar e cada Exu que tem uma falange tem um castelo. Como que funciona isso? Seu cara, a você e a todos que nos ouvirem, eu sou um Exu muito prático. Então, eu acho muito bonito, eu parabenizo a todos vocês que explicam muitas coisas dessas formas bonitas de se dizer, mas para mim as coisas são muito mais práticas do que pensar tudo isso. O que acontece é o seguinte: a gente tem hierarquia, a gente tem funções a seguir e pronto, acabou. Não precisa ter castelo, não precisa ter nada disso, até porque o espírito não tem mais moradia, seu cara. Não é moradia física. Falar em castelo é um jeito de fazer com que as pessoas possam tentar ilustrar mentalmente aquilo que quer se dizer sobre uma entidade ou sobre o Exu. Mas a partir do momento que a gente sai do campo da matéria e vai para o campo espiritual, as coisas são muito práticas e acontecem de uma forma certa, sem muito pensamento, porque a gente já sabe aquilo que vai seguir, aquilo que vai fazer. Então a gente se trata de uma forma necessária a todos, perfeito, e tem uma hierarquia e a gente se respeita sem precisar exigir respeito. É diferente do pensamento de vocês aqui na matéria, que vocês precisam demonstrar e falar o tempo inteiro com as pessoas. A gente já segue a nossa lei e nosso cumprimento que a gente tem que cumprir no plano espiritual. Entendi. Então, o senhor então não tem aí obviamente um posto. O senhor tem certamente um posto de responsabilidade no mundo espiritual, ao qual outras pessoas respondem, não tem? Perfeito, meu cara. Tem, né? E agora, às vezes as pessoas pensam que um Exu às vezes não quer evoluir para não deixar vago e o outro vir e ocupar o posto dele, que chamaríamos de reinado. O senhor, por ser prático, não se relaciona muito com esses conceitos? Não, seu cara, até porque eu acho que essa disputa grande de Exu com Exu, para mim é coisa de Exu pagão de repente. Claro. Porque na hierarquia que eu estou da minha evolução espiritual, eu não preciso disputar nada com ninguém, a gente trabalha todo mundo junto. Para mim é incoerente uma entidade fazer uma disputa com uma outra entidade de luz disputar um posto, um local, um lugar. A gente está em plena evolução espiritual e um ajudando o outro, pode ter certeza que todos têm seu espaço de evolução. Então eu não consigo, aonde estou e no patamar de minha evolução, ver essa luta de posições, esse debate. Isso é inexistente para mim, perfeito? Para onde vamos brincar? Para o castelo que eu moro, isso não existe. Entendi. Então se alguém quiser vir e tomar o seu cargo e querer... Qual cargo? De chefe de falange. Será que isso é possível? Então, não é nem possível. Eu acho que no campo espiritual cada um já está com a sua missão traçada, né, seu cabra? Não tem essa de ficar brigando e... É porque é o seguinte, seu cabra. A gente tem que levar em consideração que cada chefe de terreiro, cada pai de santo, zelador de santo, balorixá, tem um segmento de doutrina.
E cada um pensa de um jeito. E cada entidade está num nível de hierarquia de evolução espiritual. Então, pode-se ver entidades falando com coisas completamente diferentes, mas não significa que uma entidade está falando a verdade e que uma outra entidade está falando mentira. Perfeito? Pode ser ilustração. Ou ilustração, ou porque estamos em momentos diferentes. Vamos por isso, cabra. Tu nasceu num bairro onde tinha a melhor escola de todas, frequentou aquela escola dos 2 anos de idade até os seus 50 anos, aprendeu tudo que tinha, e o seu irmão nasceu num lugar onde não tinha escola, não teve educação, passou fome e assim por diante. Quando ele contar a realidade do mundo que vocês vivem, ele vai contar uma realidade de uma outra visão. Quando você contar a sua realidade, a dele vai ser muito triste, muito sofrida, muito desentendida. A sua vai ser bonita, vai ser às claras, vai ser um caminho de evolução, vai estar bem profissionalmente, perfeito, porque o mundo é o mesmo, mas as realidades contadas são vistas de forma diferente. Isso acontece com o Exu ou com a entidade de evolução. A minha visão hoje é uma visão onde está tudo certo, está tudo em ordem no espiritual, e eu vou continuar fazendo o meu objetivo para continuar evoluindo espiritualmente e ajudando o próximo. Pode ter aquele Exu que ainda fala dessa coisa de competição, e porque isso, e porque aquilo, porque o Exu castiga, o Exu corre atrás, o Exu vai lá, o Exu faz e acontece. Não estou dizendo de forma alguma que ele está errado. De repente a visão do olhar dele é diferente da minha. Diferente por onde eu vivo e onde estou hoje, por onde ele vive e onde ele está. O que também não significa que ele seja melhor que eu ou pior que eu. Perfeito? Entendi. Existe esse respeito mútuo do ponto de vista e experiência das pessoas e interpretação da realidade onde elas estão. Perfeito. Não só das pessoas, quanto das entidades. A interpretação da onde elas estão, qual é a realidade que elas estão. Tá certo. Não se segue que, por conta do senhor dizer isso, que tudo que os outros disseram não seja verdade. É isso que o senhor está querendo dizer, não é? Perfeitamente. Entendi. Então, em título atual do senhor, seria, para o nosso entendimento, às vezes o senhor nem lida com isso, mas para o nosso entendimento, seria Exu tronado, coroado? Pode ser, que, como eu lhe digo de novo, seria pagão, depois batizado, depois coroado. Pode ser que, para ilustrar aqui pelos estudos de vocês do campo da matéria, eu seria um Exu coroado, aquele que já tem um discernimento e só pratica a caridade e as coisas boas, perfeito? Esse é um título. Mas eu realmente me incomodo quando se fala na palavra título, que eu acho que título é coisa de gente velha, né, Rabdício? É dos antigos. Eu estou no título da nobreza, eu estou no título. Eu acho que título para mim é para aquele que não tem essência própria e precisa pôr alguma coisa na frente para poder chamar a atenção das pessoas. Eu não preciso ser chamado de Exu coroado, nem de senhor, nem ilustre, nem de belíssimo, nem do bonito, nem do chato, nem do caipira, nem do seu giramundo. Se você não quiser chamar, tu não precisa me chamar de nada. O importante é a minha essência e meu trabalho que eu venho fazer. Não preciso de título, seu cara. Nenhum título. Perfeito? Por que você olha toda hora para essa coisa aí? Eu notei até... Essa coisa aqui, ó. A câmera, porque eu gosto de saber que ela está registrando a voz do senhor direitinha, para que nada se perca. Tá certo. Agora, talvez seja difícil para o senhor, mas tenta dar uma ideia, mesmo que vaga para a gente, do lugar onde o senhor mora. Eu já sei que Exu não dorme, pela evolução. Isso eu já sei. Dormir é coisa de vocês do campo da matéria. Sim, nossa, né? E às vezes aqueles que acabam de desencarnar vão para uma colônia, então eles ainda estão ligados. Dormir é para quem tem
matéria, né? Isso. Para quem tem matéria ou lembranças. Lembrança. Então, senhor, mas existe lugar... Ultimamente, o lugar que eu moro, que eu mais vivo, eu vou contar para tu, é assim, cara. Tem mais ou menos uns 80 metros quadrados. Parede branca, tem um altar na frente, 3 atabaques do lado, uma tronqueira lá fora, um monte de cadeira, um monte de filho cantando, batendo palma em seu trabalho. Porque eu estava em terra ontem, estou em terra hoje, vou estar em terra amanhã. Eu estou mais vivendo na terra do que em qualquer outro lugar, né, cara? Então, o lugar mais que eu estou vivendo é aqui dentro desse terreiro, viu? Entendi. E a espiritualidade é uma só, seu cara. Então eu vivo no campo espiritual, eu acho que é desimportante toda essa informação. Sim. Quem sabe é título de uma curiosidade futura, mas que não é a essência de um trabalho de estudo. Não é, né? Agora, bom, isso já me cancela muitos questionamentos, porque se o senhor se o senhor não tem um lugar onde o senhor vive, esse lugar não pode ser invadido por ninguém. Sim, se o senhor vive na casa do caboclo flecheiro, do senhor Giramundo, então pode ser invadido por alguém. O que chama de invasão? Invasão é assim, quando vem gente sem ser convidado fazer Bom, primeiro quando vem gente sem ser convidado, e às vezes esse povo faz gente arruaça. viva, gente morta. Gente desencarnada, espírito, isso, invasão. O senhor já teve que lidar com alguma invasão no mundo espiritual? Ou seja, do trabalho que o senhor estava fazendo, da casa onde o senhor trabalha? Acontece, não acontece? Acontece, isso pode acontecer, embora o terreno tenha a sua proteção, embora tenha todas as suas firmezas necessárias para que proteja os consulentes que estão aqui precisando de ajuda, os médiuns que estão aqui para se dedicar, as entidades que estão aqui trabalhando, isso pode sim acontecer. Mas só acontece dentro da minha casa quando é necessário ajudar aquele que vai invadir. Sabe por quê? Porque, presta atenção, vamos supor que tu vai invadir a casa daquela rabiça ali. Você não tem como invadir muito a casa dela, porque ela é simpática, ela é atenciosa, ela é uma boa anfitriã. Então não tem como as pessoas faltarem com todo esse respeito assim. Você corta o mal pela raiz, mas assim que se diz, porque se quer invadir aqui, pode invadir, porque precisa de uma ajuda, então a gente vai conversar, a gente vai atender, a gente vai ver o que é necessário fazer. Aqui a casa é de todo mundo, então tratando bem o próximo, por mais que ele esteja totalmente cheio de más intenções, você quebra um pouquinho as intenções negativas dele, porque ele fala, opa, fui lá para fazer uma arruaça, né, seu cara? Cheguei lá, fui mais bem tratado do que estou em qualquer outro lugar que eu vou para me divertir ou para ficar bem. Então você quebra um pouco daquela manifestação dele, que ele fala, poxa vida, não é, seu cara? É como acontece com pessoas vivas. Se chegar alguém aqui para fazer uma arruaça, para fazer conversar e ter uma briga ou uma discussão com alguém, se você atende bem a pessoa, se você não entra na energia negativa dela, ela acaba se quebrando. Não é assim que funciona? Perfeitamente, é assim que funciona também no campo espiritual. Então já aconteceu isso com o senhor, de alguém vir e falar, nossa, mas que trabalho bonito, quanto respeito, não vou quebrar, né? Perfeitamente. Ou às vezes não tem discernimento para falar, mas se acalma e aceita uma ajuda, e aceita um caminho, e assim por diante. Mas o senhor também tem aí a capacidade de saber, quando alguém pensa aqui na casa do caboclo flecheiro, vocês já sabem, não sabe? Não tem como alguém vir aqui sem vocês saberem antes, tem? Espiritualmente falando. Aqui não, senhor, é aquilo que eu falei, só vem quando é necessário uma ajuda. Quando a gente vê que é possível dar uma ajuda, porque não tem motivo de vir só por vir. Então a gente deixa que entre, a gente abre as porteiras até para que aquela alma possa ser ajudada, porque a espiritualidade permitiu, achou necessário que aquela específica alma
está pronta para uma ajuda para seguir um caminho de luz. Ah, tá, entendi. O senhor tem inimigo? Tu tá com dificuldade aí, seu cara? Não, estou Se tranquilo. tu quiser fazer isso aqui, ó. Pode acender a luz. Olha. Por falar nisso, às vezes as pessoas pensam que Exu só gosta de trabalhar no escuro, na penumbra, e não vem de dia. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Exu vem a hora que precisar, com a roupa que precisar, com o instrumento que precisar, e o seu cara, não tem nada a ver. Eu já peguei meu menino de short, sem todo o meu preparo. Quantas vezes eu vim, meu menino não tinha um pataco que era muito novo para comprar um isco, para comprar um charuto, para comprar qualquer coisa que fosse necessário do meu trabalho. Exu vem a hora que ele precisar vir. Certo? Entendi. Então não tem nada a ver, o Exu só vem à noite, só vem depois da meia-noite, só vem... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. A menos que seja para aquelas pessoas que se colocam essas coisas, né? Aí é mais doutrina do povo do físico. Entendi. Do que do povo do espiritual. Uhum. O senhor então, quem são os seus inimigos? Ninguém, seu cabo. Disse para tu agora há pouco que Deus me ensina a vocês têm que respeitar uns aos outros. E é assim que eles nos ensinam. Eu respeito a todos. Graças a ele, tenho rei. Todo mundo diz, Exu não pode falar de Deus, e né? aí? É o cu de quem fala isso, seu cabo. Porque Exu pode falar do que ele quiser. E eu também sou filho de Deus. Eu só estou na espiritualidade porque Deus permite que eu esteja na espiritualidade. Claro. Então sou muito honroso em poder falar do nome dele. E como ele ensina, eu não tenho inimigo nenhum. Nenhum, seu cabo. Nem vivo, nem morto, nem para cá, nem para lá. Não tem ninguém, nem inimigo, nem ninguém que eu desgoste. Olha. Perfeito? Mas o senhor conhece alguém que tenha por vontade e discernimento a vontade, o desejo de ser seu inimigo? Também não tenho conhecimento. Não que o senhor sabe. Assim que E nem quero saber, né, seu cabo? Porque eu só quero saber coisas que me tragam mecanismos melhores para que eu fique mais evoluído para melhor trabalhar para vocês aqui no campo da matéria. Não quero coisas negativas, eu só quero coisas positivas. Lógico, entendi. E é uma boa lição para a gente, né? Quando a gente quer alguma coisa, nada melhor que querer isso, né? Perfeito, seu cabo. Para que perder o seu tempo pedindo por algo ou relutando com algo que não vai trazer benefício a ninguém? Vocês aqui do campo da matéria têm que aprender a perder seu tempo ajudando as pessoas, aliás, ganhar o seu tempo, né? Ajudando as pessoas, se preocupando com o próximo, fazendo esse trabalho que tu faz, na tentativa de levar o nome da religião para que não seja preconceituado, de levar informação para as pessoas, porque eu digo a todos os meus consulentes, seu cabra, ignorante todos nascem ignorantes, e todos têm o direito de ser ignorante. A burrice é um pouco que me dá nos mesmos, né? Porque o burro é aquele que deixou de ser ignorante e quis insistir numa coisa que não presta, perfeito? Porque ignorante é a falta da informação. Então, se você encontra uma pessoa ignorante na sua frente, você tem, como tu faz com todos eles que fazem, como que fala? Diálogo. Mas faz ouvidor isso? Isso. Com todos esses você leva a informação para isso, dos ignorantes, perfeito? Tá. E até aqueles que já têm um pouco de sabedoria a respeito do assunto. Agora o burro é aquele que entende, que vê, mas que não consegue abrir o seu horizonte, continua insistindo em algo do tipo do preconceito que existe em vários âmbitos, não só na religiosa, mas em vários âmbitos da vida terrena, perfeito? Sim, claro. O senhor, agora, no mundo espiritual, quando o senhor vem mais próximo da matéria, o senhor se plasma numa forma humana, não é? A gente está vendo a imagem do Giramundo uma escultura que alguém fez. O senhor é igualzinho àquele moço ali?
De forma alguma, seu cabo. Sou muito mais bonito que aquilo. Senhor, Aquilo lá é uma manifestação, né, seu cabo? Entendi. Uma manifestação de alguém. tem um que é assim. Nem sei te Nem sei. precisar Tá. isso. Porque, como eu te disse, qualquer energia é a visual, é a sexuada, a gente não tem nada disso, mas Entendi. a gente tem energia. Você enxerga a energia da tua colega ali atrás? Não. Então não tem como alguém enxergar a energia hoje do Exu e Isso. manifestar. Manifesta porque é um juntado do olhar do que podia ter sido enquanto encarnado, mais a tua paixão, mais o teu amor por aquela entidade, mais aquela devoção, aí se forma aquilo. É o que a gente diz, a entidade ela se manifesta do jeito que quiser para cada um de vocês. Então, para você eu posso me manifestar de um jeito, para você eu posso me manifestar daquele jeito ali, seu cabo. E para ela eu posso me manifestar bem bonitão, fortão. Porque ela é mulher, né, seu cabo? Claro. Não vou me manifestar assim para assustar a noite dela, tá certo? Tá certo, então. Mas tem um jeito que é o mais corrente, o mais natural, que o senhor já acostuma, não tem um jeito só que o senhor fica assim a maior parte do tempo que o senhor se apresenta? O senhor veste o que no mundo espiritual? Uma capa vermelha igual essa? Acho que não. Energia não se veste. A gente não veste nada, a gente não tem físico mais. A gente veste no campo da matéria. Eu sou exatamente desse jeito que tu tá me vendo, porque é aqui que eu me visto. Isso. Lá não tem Lá não, vestimento. entendi. E aqui no campo da matéria, o senhor usa cartola? Não, Só uso minha capa, seu cabo. só a capa. Uma roupa simples. Sim. Na última festa no terreiro, todo mundo disse, tem que trocar essa capa pro seu Giramundo, porque vai vir um monte de terreiro visitar. Tem que trocar essa capa dele, porque já está tudo furado. Só eu Eu vi. falei, eu vou estar com a minha roupa do jeito que sou. Não é porque vai vir bosta de convidado nenhum aqui que vocês vão me emperequetar e me pôr bonito. Eu sou do jeito que eu sou. Goste de quem quiser gostar de mim, pela minha essência, pelo meu trabalho que faço hoje, não pelo que eu visto. Lógico, faz sentido. É que a gente gosta de fantasiar bastante, né? Perfeito. São Vocês gostam de complicar o que é mais fácil do que vocês imaginam. Nossa. Realmente. O senhor faz tempo que o senhor viveu na Terra? Faz bastante tempo. Bastante tempo. Já tinha carro? Já tinha o que, cara? Carro. Esse que leva vocês esse. mas nem imaginava a fazer. Nossa, faz tempo mesmo. Eu não gosto muito de falar dessas coisas de tempo, por causa de que hoje vocês vivem uma vida de tecnologia que vocês conseguem pesquisar anos e anos e anos atrás. Então, eu não vou falar mais sobre isso. O que eu vou falar para tu é o seguinte. Fale um tempo que tu acha que é bastante, em anos. 2.000 anos atrás. É bom esse tempo, viu? Achei que tu ia falar uns 200, porque perguntou de carro. Mas o senhor vai dando a dica, a gente vai assimilando aqui, né? Entendi. Olha que interessante. E como é que o senhor... Porque a gente às vezes associa de uma forma preconceituosa que todo Exu, sobretudo os mais, entre aspas, elevados, são os que foram mais ruins na Terra, os que fizeram mais mal, os que fizeram mais... Todo mundo que passar pelo campo terrestre, vai ser o mais bom e o mais ruim. Porque faz parte da missão. Lembra aquela história que a gente conversou no começo? Tá. Que cada ser humano vem com uma missão a se cumprir, assim por diante. Então, seu cabra, para a tua alma ganhar toda a bagagem necessária do aprendizado, ela vai passar encarnar numa matéria que é cheia da grana,
encarnado numa matéria que vai passar fome, encarnado numa matéria que vai sofrer por amor, encarnado numa matéria que vai fazer as pessoas sofrerem por amor, encarnado numa matéria que vai matar e assassinar um monte de gente, encarnado numa matéria que vai ser assassinado, vai passar por o máximo de experiências necessárias para que a alma tenha evolução máxima espiritual. Então todos passam por esse momento dentro do campo da matéria, não só o eixo mais antigo, nem o mais novo, nem o mais... Todo mundo passa, porque a alma ela precisa de aprendizado, e o aprendizado é sinônimo de vida, de vivência. Só aprende aquele que passar na pele aquela situação. Perfeito? Entendi. Mas a gente tem como que se uma pessoa não precisa encarnar mais, é que ela já se elevou acima do ciclo de reencarnação. Eu não me reencarno mais. Então eu já acabei, a alma do seu Giramundo, que se manifestou em 250 mil nomes enquanto viveu nas vidas, já não precisa mais encarnar. Eu tive a graduação. Perfeitamente. Olha. E aí transformei em Exu por conta de que assim Deus quis. Deus quis. Por aqui. Entendi. Mas então não se segue necessariamente que porque o senhor é Exu, na sua vida de encarnado, o senhor fez muito mal às pessoas. De fato algum. Isso é outro preconceito. Eu fiz mal quanto a alma já fez, quanto a tua já fez, e já fiz o bem quanto a tua já fez e quanto a tua já fez. Já passou por todas essas experiências. Perfeitamente. Entendi. Mas então, depois, nessa última vida que o senhor passou, chegou uma hora que o senhor desencarnou. O senhor pode dizer do que o senhor desencarnou? O senhor lembra ainda? Depois eu posso contar um pouco. O senhor conta mais. Mas daí no mundo espiritual, como é que foi? Porque a gente sabe que a gente morre, eu sei que para cada um vai ser de um jeito, né? Depois que morreu. Para o senhor, como é que o senhor foi recebido por Exu? Eu fiquei muito tempo vagando no campo da matéria, né, seu cara? Entendi. Então aprendi muito para brincar com as palavras, no chicoteio. Né? Muito como dizem vocês, no campo da matéria, bate muito a cabeça na parede, em forma de alma, no campo material, para aprender qual era o caminho da minha evolução espiritual. Sim, e aí você aprendeu bastante. Aprendi bastante, e até que fui socorrido quando me vi na necessidade de sair daquilo que eu vivia, daquela tempestade constante que é para quem está vagando aqui no campo da matéria. Mas isso há muito tempo atrás. Muito tempo isso. O senhor foi socorrido, o senhor foi levado para Aruanda? Pode ser, seu para o nosso lar? Pode ser. Foi para uma colônia, né? Isso que importa, né? Isso, eu quero. Isso. Aruanda é uma palavra muito de quem gosta muito da Umbanda, né, seu cara? Muito bonito. Aruanda é o caminho dos guias, né? A casa do Preto Velho, do Caboclo. Então, estou por ali também. Olha. Que bonito. Lá é minha moradia, mas pouco fico lá, viu? Vou visitar muitos outros debaixo de cima dos lados. Como eu disse agora há pouco, estou mais aqui encarnado do que morto, né? Daqui a pouco eu vou mandar meu menino embora para eu viver de volta. Porque eu estou vindo mais e ele está vindo menos. Nossa, é mesmo, o senhor que está ficando mais, né? Perfeito. Mas olha, a gente tem uma ideia de que até vou gostar de separar aqui com o senhor uma separação só para modo de a gente se entender e as pessoas talvez se relacionar com isso no que diz respeito a planos no mundo espiritual. Então, só para simplificar para o nosso aprendizado, eu ouvi até outras pessoas ensinando assim, que primeiro tem aonde a gente vive, depois tem o umbral, depois tem o penumbral, tipo umbra, penumbra, e depois tem a luz, e depois tem os mestres ascensionados. Perfeito.
No caso do Senhor, o Senhor já passou até o campo da luz, porque o Senhor é um mestre ascensionado, segundo a nossa linguagem. Ascensionado é um mestre que já se encontrou e já não precisa mais encarnar. Certo? Então o Senhor... Tá. E aí aqui... Mas então, ó, no umbral estão os espíritos que, vamos dizer, Exu Pagão, ou esses que não têm orientação. Estão lá passando... Dá um povo sem luz aqui. Ah, no lugar do umbral vão pôr sem luz. Os eguns, Sem luz. os sofredores. Acho que o melhor é sofredor. Sofredor, é. Porque ele não tem luz. Girou!